Eu montei esse PC com peças de 14 anos atrás para estudar Linux. Será que um processador de 2012 e uma placa de vídeo de 2009 serve para alguma coisa agora em 2026? Para poder reviver esse computador que já estava praticamente obsoleto, eu testei várias distribuições Linux. Entre elas, as que eu mais gostei foi o Linux Mint e o CashOS, porque são dois Linux que já vêm praticamente prontos para poder usar e que já tem muitas aplicações já pré-instaladas. Todo mundo já sabe que instalar um sistema Linux é uma das formas mais fáceis de restaurar um PC antigo. Então eu pensei em juntar essas sucata que tinha largado aqui em casa e ver se eu consigo transformar em algo funcional. É claro que Linux não faz milagre, mas até que ficou bem interessante esse teste. O primeiro Linux que eu testei foi o Linux Mint, e eu estou usando um SSD SATA, e o único problema nesse SSD é que a placa-mãe só suporta SATA 2, então até para isso vai ser um pouco lento para poder fazer tanto instalações quanto leitura de alguns arquivos. A placa-mãe que eu usei é a GA78 LMTS 2GB. Essa placa-mãe é de 2012 e ficou bem popular na época para poder fazer PC gamer de entrada. E esse pedaço de silício aqui é o FX 4300, que na época também era usado para PC gamer de entrada. Ele tem 4 núcleos e para tarefas básicas hoje em dia ainda pode ser um processador bem competente. Eu vou colocar aqui também 2 pentes de 8 GB totalizando 16. E como o processador não tem vídeo integrado, vou botar essa placa de vídeo aqui que é a 210 GT de 2009. E infelizmente vai ser o maior gargalo desse PC, porque ela só tem 500 MB de memória DDR3 ainda por cima, então não vai servir para muita coisa além de dar vídeo, mas a gente vai fazer uns testes com ela. Como ela estava guardada no sarcófago aqui de casa, eu resolvi dar uma limpada básica nela. E também conferir se estava tudo bem com a pasta térmica desses dois chipsets. Agora já entra a parte de instalar o processador. Sempre verificando a indicação da setinha tanto no soquete da placa-mãe quanto no processador. E agora também aplicando a pasta térmica, porque essa linha de processadores da AMD tem a fama de ser um forno. Eu não tenho pasta térmica de seringa e também não tenho uma pazinha própria para poder aplicar a pasta térmica, então usei um cotonete mesmo. Esse cooler aqui que eu vou usar é o cooler box justamente desse FX 4300. É o que vem padrão para essa linha de processador, pelo menos desse modelo. A bateria da BIOS dessa placa-mãe não estava com energia e eu também não tinha outra aqui em casa, então acabou ficando sem. E agora fazendo a instalação das memórias RAM. Tanto a placa-mãe quanto o processador só suportam memórias RAM DDR3, que suportam frequências até 1866 MHz. Aqui já passei por a instalação do gabinete, que também é um gabinete bem simples, micro ATX, bem pequenininho, tipo de escritório. Eu não tenho mais esse espelho de trás do gabinete para essa placa-mãe, então vai ter que ficar sem mesmo. Agora eu também vou colocar a fonte, só que a fonte vai ser só de 200 watts, porque o processador vai segurar tranquilo essa fonte. E a placa de vídeo também não é muito exigente, porque ela é bem básica. Eu não mostrei, mas eu vou colocar aí também um SSD, para poder não ter problema com velocidade de transmissão ou gravação de dados. E agora a instalação da placa de vídeo. A placa-mãe tem vídeo on-board, mas é um Radeon HD 3000, que já é mais fraco que essa placa que já é fraca. Então eu coloquei ela mesmo, porque também falta, a diferença não vai fazer tanta.
E assim ficou a instalação do PC, bem pequeno, ali no canto, tranquilo, não ocupa tanto espaço, o que é bom para poder colocar mais coisas em cima da mesa. E agora eu estou fazendo a instalação dos cabos, tanto o cabo de energia, HDMI, teclado e mouse. E eu instalei a ISO do Linux aí nesse HD, e é ele que eu vou usar junto com essa dock para poder instalar o sistema dentro do computador. Aqui eu entrei na BIOS só para poder configurar qual que vai botar primeiro, entre o SSD e o HD que está com os ISOs. Eu já mostrei a instalação do Linux Mint lá no início do vídeo, e infelizmente eu não gravei a instalação do CashOS, mas aqui já está a interface do Linux Mint, para a gente ver como é que vai funcionar mais ou menos ele com o processador, para mostrar que o Linux é bem tranquilo de usar mesmo com o processador antigo. O Linux usa muito pouco processo em segundo plano, então fica bem livre, bem tranquilo para o processador gerenciar. Aí eu estava fazendo alguns testes de instalação e depois vai entrar onde eu tentei instalar um gerenciador de janela, que é o i3, só que eu ainda não sabia direito como é que usar isso, então eu acabei optando por instalar outro sistema e aí eu já testei outro sistema com outra placa de vídeo, mas isso aí a gente vê em outro vídeo que eu vou gravar porque vai ficar muito grande. Além de ser um conteúdo diferente e bem interessante, que é testar o que acontece se pegar um PC totalmente antigo e colocar uma placa de vídeo bem mais nova, bem mais potente. Eu achei bem interessante essa ideia de tiling do Linux, que é basicamente mexer qualquer janela e fazer quase toda a configuração do PC a partir do teclado, para não ter que pegar no mouse. Então eu tentei instalar nesse Linux Mint, mas o suporte era bem escasso, foi bem difícil de instalar, bem difícil de mexer. Como eu não sabia nem como abrir aplicativo nenhum, eu tentei até usar o ChatGPT para poder instalar uma interface como se tem no Windows ou até no Linux Mint, para poder deixar as coisas um pouco mais fáceis até eu aprender a mexer tudo pelo teclado, mas eu não sei se foi o i3 que eu instalei ou se foi o Linux Mint que não tinha, ou que era bem difícil de usar toda essa interface. E como eu ainda estou entrando nessa parte de aprender a usar o Linux, então foi bem difícil mesmo aprender a fazer tudo isso, mesmo com o ChatGPT ali me dando um pouco de suporte. No fim das contas eu acabei voltando para o Linux normal e instalei o KDE Plasma para ver se eu conseguia configurar direito e instalar um Tiny melhor, mas ainda assim eu não consegui, estava bem difícil mesmo. Tive problema até com a internet, porque eu cheguei a usar um adaptador Wi-Fi USB, só que eu não consegui instalar de jeito nenhum os drivers desse adaptador. O ChatGPT não me ajudava nem um pouco, porque ele pedia para eu instalar um repositório do Linux, só que não tinha como instalar sem internet, e eu não tinha como conectar o celular para poder colocar a internet no computador, então eu precisava de um cabo. Então eu acabei adaptando lá no meu quarto um cabo, e ficou por isso mesmo, deixei o cabo lá para poder usar nesse computador. O vídeo está acelerado porque eu fiz muita coisa aí dentro, o vídeo tem mais de 1 hora que eu fiquei gravando e eu testei muita coisa, mas já dá pra ver que o sistema é bem responsivo, não tem nenhum problema com memória RAM sendo utilizando demais, como tem no Windows 11, o processador não gargala o sistema, às vezes ele dá umas quedinhas aí usando o navegador e assistindo o YouTube em vídeo com a qualidade muito alta, a placa de vídeo não aguenta. Então a placa de vídeo realmente é o maior gargalo desse PC. Mas para poder estudar, para poder fazer os testes aí, é totalmente tranquilo com esse PC. Bom, basicamente foi isso. Esse vídeo foi só para mostrar a instalação do sistema e a montagem no computador. Logo mais eu vou postar mais vídeo fazendo mais testes, né? Testando o YouTube, testando alguns jogos, né, para poder botar a placa de vídeo, tanto o processador quanto a placa de vídeo e a memória em estresse, para poder ver como é que ele vai se comportar. E logo mais também vai ter
um outro sistema que eu instalei, acabei instalando o CashOS, porque o Linux Mint não estava me agradando. Então eu fui testando sistemas, eu testei o Ubuntu, cheguei a testar o Ubuntu também, cheguei além do CashOS também. Então eu testei várias distribuições Linux. Logo mais eu também vou fazer a instalação do Windows para poder ver como é que esse computador vai se comportar com o Windows. Mas no geral esse vídeo foi só para mostrar o básico desse computador. E é isso, muito obrigado para quem ficou aqui até o final. Até o próximo vídeo.